e o verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 18. Assim, o passador, né? Vamos testar aqui. Maravilha, isso, o poder da cruz. Joinha. Acharam? Vamos ler? Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, o evangelho de Cristo, um evangelho de sacrifício, de entrega, de dependência de Deus, de adoração verdadeira. Para muitos é sinal de loucura, é uma mensagem louca, uma mensagem estranha, difícil de aceitar. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que maravilha! Se você aceita o sacrifício de Cristo, quando você se rende à cruz, se rende a Jesus, se entrega por completo, a mensagem da cruz passa a ser o poder de Deus para a salvação. Isso é maravilhoso. A cruz nos dias de Jesus, ela era um sinal de vergonha, não tinha o símbolo que ela tem hoje, né? Hoje tem a conotação de amor, de entrega, de vitória de Cristo, mas naquela época era um instrumento de tortura, era um instrumento terrível. É uma das piores mortes que existem, de sofrimento e morte lenta, crueldade. Os piores criminosos eram colocados como uma apresentação do poder romano, dizendo assim: olha, quem pratica atos errados, crimes, se você fizer qualquer coisa que o império não aceita, esse é o seu fim. E Cristo, inocente, ficou ali nessa condição, levantado. O pecado, nós conseguimos ver a profundidade do pecado quando olhamos para a cruz, quando entendemos o que ela representa. Hoje, a cruz aparece, nos templos, nas joias, em monumentos, não porque perdeu o seu significado, mas porque ganhou um novo significado, significado de redenção, salvação, Então, nós lemos aqui, o pecado não é apenas um erro moral ou uma fraqueza humana. O pecado é a desobediência, a transgressão da lei de Deus, é a quebra do relacionamento com Deus. E o preço do pecado foi a morte do Filho de Deus. Então, diante da cruz, nós conseguimos ver e entender um pouco mais o que é o pecado, qual é a consequência do pecado, como é a seriedade do pecado. Nós normalmente no dia a dia a gente não enxerga. O homem natural não enxerga o que é o pecado, não enxerga a podridão, não enxerga o horror que é o pecado. Quando a gente pensa assim, uma mentira, eu falar só uma coisinha aqui que não é verdade e tal, a gente pensa assim, isso não é nada.
mas o pecado, nós estamos vendo a consequência dele no mundo, toda a dor, todo o sofrimento, todas as traições, tudo é consequência do pecado. E a única solução, a única redenção para o ser humano individualmente era a cruz, era a entrega plena de Cristo, era a morte do Filho de Deus. A cruz também, ela era uma condenação pública. Essa parte é muito interessante. A cruz era uma condenação pública. Os que eram crucificados ficavam ali à beira do caminho, nas estradas, nos montes, e da cidade era avistada ao longe aquela cruz, aquele madeiro, as pessoas ali presas. Como eu disse antes, como dizendo assim, não ouse desobedecer. Para todos os que desobedeciam às leis romanas, muitos deles esse era o destino final. E imagine que terrível, quando a Bíblia fala que Cristo realmente enfrentou a vergonha, a morte e morte de cruz, algo tenebroso, terrível. A cruz nos mostra a profundidade do sofrimento de Cristo. Cristo, ao invés de ser amarrado, ao invés de ser preso ali, acorrentado de alguma forma na cruz, ele foi pregado. Cristo já havia sido chicoteado, ele estava fraco, perdeu muito sangue, mas a Bíblia diz que era necessário o derramamento de sangue. O derramamento de sangue simboliza a entrega da vida. O sangue simboliza a vida na Bíblia. Na raça humana, Deus nos fez de carne e sangue. Na nova criação, não vamos mais ser de carne e sangue. Vamos ser diferentes, de outros materiais, não de terra, não do barro, e não mais o sangue exatamente. Mas nessa terra, o sangue representa a vida. Ninguém que está vivo pode viver sem o sangue correr, circular nas veias, levar o ar, levar o fôlego de vida que Deus colocou, que Deus deu. O sangue é o meio que leva a vida. E Jesus Cristo entrega a sua vida, verte o seu sangue, entrega o seu fôlego de vida. O fôlego de vida que deveríamos perder, Ele nos entrega, Ele nos devolve para vivermos eternamente. A cruz revela a crueldade do pecado. Como pode, nós vimos aqui na peça, na sexta-feira, como a multidão clamou a crucifixão de Jesus, levados pelo inimigo, levados pela ideia do inimigo. Anjos ali, maus, incentivavam as pessoas, estavam no meio daquela multidão, gritando também, aumentando as fileiras daqueles que gritavam: crucifica, crucifica, solta Barrabás. O coração pecaminoso leva a esta condição. Se você abre o seu coração para o mal hoje, para um pecadinho aqui, um pecadinho ali, outro pecadinho lá, e você pensa que é um pecadinho, mas amanhã ele é um pecado maior, depois de amanhã é maior, mas nem que seja só aquele pequenininho, mas mesmo o pequenininho abre uma brecha, abre um abismo de perdição.
é contrário à vontade de Deus, mancha o universo. E o pecado gera crueldade. Nós podemos ver isso. E todos os cristãos, não foi só com Cristo, né? Todos os profetas, todos aqueles que desejam fazer o bem, principalmente fiéis à palavra de Deus, são perseguidos nesse mundo. Existe uma crueldade do inimigo contra aqueles que buscam fazer o bem. O inimigo, como diz a palavra, está irado. Ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem devorar. E ele não brinca. Ele quer te derrotar, quer te destruir. E muitas vezes nós ficamos brincando com o pecado, brincando com a vida, brincando com a salvação, diminuindo o pecado. Alguns entendem que é uma balança. Não, eu faço umas coisas de errado aqui, mas depois eu faço umas coisas boas e está tudo bem. Não está tudo bem. A Bíblia fala do coração, a Bíblia fala do nosso interior, a Bíblia fala do íntimo do seu ser. Quando nós amamos o pecado, ou deixamos ali um pecado acariciado, uma ligação que seja com o mal, aquilo nos leva à perdição. Você precisa cortar radicalmente com o pecado. Mas nós só conseguimos fazer isso através da cruz, através de Cristo, através do poder dele. Eu tenho falado muitas vezes, e precisamos repetir várias vezes isso, porque a religião muitas vezes é enxergada como algo que nós devemos fazer, não é? Um conjunto de coisas que nós devemos fazer. Mas a fé, o cristianismo, a mensagem da cruz, o evangelho verdadeiro, é mais do que o Deus pode fazer na sua vida, do que o que você faz. Em primeiro lugar, acima de tudo, é sobre o que Deus fez e faz por você. É sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário. É sobre Ele ter enfrentado e vencido o inimigo e entregado a vitória para você. A partir do momento que você aceita e recebe a vitória de Cristo, você passa a desfrutar da vitória de Cristo pela fé, então você passa a abandonar os pecados. Se você for tentar abandonar os pecados por sua própria força, porque a igreja fala, porque o pastor prega, porque o vizinho falou, de alguma forma o pecado vai continuar te prendendo. Talvez você consiga disfarçar cada vez mais e abandonar aqueles que forem mais evidentes, mais fáceis, mas a sua natureza, o seu coração vai continuar mal, vai continuar pecador. Deus quer te transformar completamente. Na vida eterna entrarão aqueles que foram completamente transformados, se renderam completamente a Cristo Jesus. A palavra excruciante nasce da cruz, que quer dizer dor que vem da cruz. É uma curiosidade aí, né? A cruz é a maior prova de amor de Deus também. É ali que o Filho de Deus foi glorificado. Na maior humilhação, na maior entrega, é a maior evidência do amor de Cristo, do amor de Deus. Entregar o próprio Deus, Deus se esvaziar, Deus faz completamente o contrário. Quando Jesus estava ali levantado, Ele vem e
publicamente declara o seu amor por você. Publicamente Ele declara o seu amor por você, tomando os seus pecados, tomando a sua culpa, sendo humilhado, rejeitado, traído, esbofeteado, açoitado e morto numa cruz. Publicamente as pessoas viram, o universo viu, mas a Bíblia diz que, e o próprio Jesus afirma: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Por isso que publicamente também você deve declarar a sua fé, a sua entrega a Cristo, através do batismo. Essa cerimônia que vimos ontem, que passamos, quer dizer o seguinte: Cristo veio, Ele que é Deus, que é todo-poderoso, se fez homem perfeito, imaculado, sem nenhuma mancha do pecado, com a natureza perfeita, a natureza antes da queda do homem. E Ele obedeceu. Onde o primeiro Adão falhou, Jesus Cristo foi fiel, venceu. E Ele publicamente entregou a sua vida. O sacrifício de Cristo é evidente na história, inclusive. E por isso nós devemos declarar essa fé publicamente. Assim Deus estabeleceu o batismo, que simboliza a sua morte. Mas é uma morte tão simples, né? Tão fácil, tão leve. Você ser imergido na água e voltar. Que amor de Deus! Mas com essa ação você está dizendo para o universo: eu creio na cruz de Cristo, eu aceito a Cristo, eu entendo que o meu coração é enganoso, é pecador, eu quero ser liberto da prisão do pecado, eu não quero sofrer a condenação, não quero viver aqui dominado pelo pecado e sofrer a condenação. Eu quero aceitar a redenção, aceitar o amor que Cristo demonstrou publicamente por mim. Eu quero também demonstrar publicamente o amor e o meu compromisso de fé com Ele, de crer no Evangelho, de buscar ser fiel, obediente à sua lei, à sua palavra, aos seus mandamentos, à sua vontade, ao invés da minha vontade. Que tremendo! A única resposta possível é amor. A cruz significa o amor de Cristo e a nossa resposta deve ser amar. Amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero só ler algumas coisinhas aqui interessantes. Deixa eu ver aqui, eu não gosto de usar no celular porque abre uma coisa, fecha e muda a tela, enfim. Mas hoje eu vou ler algumas coisas aqui da mensagem. A cruz é um lugar da grande troca. Deixa eu ver se já vai aparecer assim também, o próximo aqui. Isso, a cruz é o lugar da grande troca. Na cruz aconteceu uma troca injusta aos olhos humanos, mas perfeita aos olhos de Deus. É o que eu estava falando antes. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, e a sua justiça é oferecida para nós. Uma troca injusta, na verdade. Uma troca injusta. Mas Deus
faz essa troca. Deus veio para assumir o seu lugar, o meu lugar, assumir a nossa culpa, veio para substituir a sua vida completamente. A nossa vida é completamente substituída pela vida de Cristo quando nós o aceitamos e declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Vamos ler 2 Coríntios, está mais perto aí, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Na cruz aconteceu uma troca injusta aos olhos humanos. É a frase que a gente já leu aqui. 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, olha só, aquele que não conheceu o pecado. Eu vou dar ênfase mais uma vez nessa frase. A Bíblia, preste atenção aqui, a Bíblia apresenta Cristo como nosso Salvador imaculado. Por que eu estou falando isso novamente? Porque existe, infelizmente, uma vertente de irmãos que começam a pensar que Jesus veio com uma natureza já pecaminosa, mas ele não pecou. Mas a Bíblia nos fala que ele veio com uma natureza não pecaminosa, uma natureza pura. Ele nasceu santo, ele nasceu incontaminado, ele nasceu ligado perfeitamente a Deus. Ele nasceu sem nenhuma mancha. Ele nasceu com a mesma ligação, com a mesma natureza que tinha Adão, moralmente, espiritualmente falando. Entenderam? Então, Cristo veio perfeito, sem nenhuma mancha do pecado. Ele veio e nós precisávamos de um Salvador assim, diz Hebreus, imaculado. E aqui fala assim, ele não conheceu o pecado. Não é apenas querendo dizer que ele nunca pecou, mas ele não teve nada de contaminação do pecado. E ele permaneceu ligado a Deus. Por isso ele é uma oferta perfeita, pura, aceitável. A única oferta digna para salvar o ser humano, a humanidade. A cruz também, ela ainda tem o poder de transformar vidas, amém? Glória a Deus, a cruz tem o poder, a mensagem da cruz, o amor, tudo isso que nós já refletimos, o sacrifício de Cristo, é como um fórum, é como um tribunal. Diante de Deus, a humanidade estava culpada e condenada à morte. Mas, vindo o sacrifício de Cristo, vamos ler também Romanos capítulo 5. Esse verso é maravilhoso, volte um pouquinho aí. Romanos capítulo 5. O verso 18, aqui está o 19, né? Vamos ler o 18 e o 19 então. Não, é só o 19 mesmo. Não, é o 18 também. Vamos ler o 18, Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores,
assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Que maravilha! Quando você declara, quando você se entrega, quando você se submete a Cristo, você recebe a justiça de Cristo no seu lugar, no lugar da sua vida. A vida de Cristo é colocada no lugar da sua vida. A santidade de Cristo é colocada no lugar da sua, que não existe. Nossa santidade não existe. Nós não somos santos por natureza mais. Nós perdemos. O laço de ligação era perfeito, era profundo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, sua santidade, sua justiça, sua beleza, seu poder. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas com o pecado houve a quebra. Abriu um abismo intransponível. Nós passamos a ser mortais, pecadores, amantes dos prazeres. Porque uma brechinha que a gente abre, corrompe todo o ser. Foi o que aconteceu com o inimigo de Deus, com o anjo que se rebelou. Mas aqui, a cruz nos dá um caminho de redenção. O sacrifício de Cristo, um ato de justiça. Cristo era justo, é justo, foi perfeito, foi levado como ovelha muda, era ovelha sem defeito, sem mácula nenhuma. Um sacrifício perfeito. E Deus é justo. Isso é uma justiça de Deus. Preste atenção. O que parece injustiça, por quê? Porque nós nascemos de pecadores. E aí você pensa assim, poxa, por que eu nasci nesse mundo pecador? Eu não escolhi nascer pecador. Parece injusto, não parece? Mas, para transpor essa injustiça, para sobrepor essa injustiça, Deus entregou seu próprio Filho. E a justiça de um só homem é colocada no lugar da sua vida. É injusto nós nascermos pecadores, mas Deus faz justiça, trazendo a justiça através de um homem, através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o que você tem feito da mensagem da cruz, do Senhor Jesus? Passamos a semana refletindo nisso, mas é importante você analisar dentro de si, dentro do seu coração, o que eu tenho feito? É tão claro o caminho da verdade, é tão claro o caminho que Cristo abriu. Eu tenho andado nele. O mesmo Jesus que perdoou o paralítico continua perdoando hoje. Ele tem poder, ele tem autoridade para perdoar pecados. A cruz exige uma resposta. Cristo morreu, Cristo foi levantado, foi envergonhado em público. O Evangelho exige uma resposta sua, uma resposta pública também. Claro que a primeira é o batismo, que está aqui, mas todos os dias você vive uma vida pública, dizendo que permanece em Jesus, dizendo que permanece obedecendo. Por isso você está aqui na igreja, por isso você procura ser fiel a Deus no seu trabalho, na sua rotina, na sua vida. A vida cristã começa através do batismo e não tem como começar de outra forma. Porque a justiça não vem de nós. Quando nós nos submetemos e entregamos completamente a Ele,
Ele coloca, é um ato de Deus. Eu falei do Amauri, né? Falei aqui com os líderes, a gente foi hoje de manhã junto. A Amauri é o que foi batizado ontem, retornando para os caminhos de Deus depois de vários anos. E ele falava assim: eu estou em paz, eu dormi a noite tão bem, eu sinto leve, tá diferente. É Deus quem faz, Deus faz um milagre. Quantos lembram da paz que sentiram no dia do seu batismo? Glória a Deus. É essa mesma paz que devemos conservar, devemos viver, relembrando pela fé que Ele nos salvou, que Ele nos ama, que Ele nos salva, que Ele morreu em nosso lugar. Glória ao Senhor. O próximo tema do próximo domingo será o tempo do anticristo, tá bom? Estudos aí diferenciados, né? Mas louvado seja Deus, porque a maioria aqui já viveu essa entrega, mas Jesus quer ver a sua decisão. O livro de Paulo fala que Jesus não retarda a sua promessa, mas Ele está sendo paciente para muitos, para que aceitem a graça de Cristo. Hoje é o momento de você aceitar a graça de Cristo, de você passar a viver o Evangelho verdadeiro. Você deseja? Eu quero que você fale com Deus em primeiro lugar. Eu quero perguntar para o Marquinho. Marquinho, você tem a música Falta Você aí? Do Fernando Iglesias, o playback? Me veio essa música à mente e se tiver, ou mesmo se puder colocar aí, Falta Você. Eu quero cantar junto com vocês, que quiserem podem cantar junto também, mas quero fazer esse convite mais uma vez. Se assim foi para que repetíssemos a mensagem da cruz hoje, é porque tem pessoas aqui que precisam tomar a decisão de entregar a vida a Jesus. E Deus está dizendo para você: só falta você. Falta você. Falta você. Falta você. Jesus está prolongando o tempo, esperando a sua decisão, a sua entrega. Isso não é da igreja. Isso não é do pastor. Isso é um chamado de Deus. Para você ser batizado, para você permanecer em Cristo, você viver uma nova vida nele. Fale com Deus, entregue sua vida ao Senhor Jesus. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono.
Você já imaginou Jesus ter que celebrar a festa sem você? Não permita isso, por nada nessa vida. Entregue seu coração, sua vida a Ele e permaneça nele. Essa é a sua decisão hoje, diga amém. Glória a Deus. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Deus eterno, que maravilhoso amor. Ninguém tem maior amor do que Deus, do que Jesus Cristo, de dar a própria vida, de descer do céu, de vir e se tornar um homem, e além de tudo sofrer a humilhação, a vergonha, a rejeição, o desprezo de muitos, ser pregado no madeiro, entregar a sua vida, verter o seu sangue, entregar o fôlego de vida para salvar a humanidade. Ninguém tem maior amor do que este. Mas, Pai, que o Teu Santo Espírito torne essa mensagem eficaz. Se fosse apenas pelo poder, pela maravilha e pela beleza da mensagem, todos aceitariam, se converteriam, se entregariam, mas por causa da mancha do pecado, por causa da prisão que o pecado é, muitos acabam permanecendo nessa prisão. Prisão que ilude, que engana e que leva à morte. Pai, nos liberte dessa prisão, nos liberte de nós mesmos, liberte aqueles que precisam, Pai, de modo especial, ser libertos da indiferença, das dúvidas, das incertezas e
também das correntes do pecado. Em nome de Cristo, Pai, quebre as correntes do pecado. Afasta o engano, afasta o maligno e nos deixe enxergar, nos deixe experimentar, nos ajude a viver toda a alegria que vem do Senhor, toda a bênção que vem da cruz. Nós te agradecemos, louvamos o Senhor e que saiamos daqui cheios do Teu Espírito, cheios de amor para compartilhar e vivermos permanecendo ligados em obediência e pela fé a Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Uma ótima noite a todos e até o nosso próximo encontro.